Então, aí é um caminho dentro desse planejamento de gestão. Bem como colaborar para o desenvolvimento de políticas. Novas demandas para a infraestrutura das cidades. Olá, nesse episódio da nossa série Poder Legislativo e Políticas Públicas, nós temos o prazer de contar com a presença do Cristiano Ferri Soares de Faria. Foi idealizador e coordenador do projeto de inovação em Parlamento Aberto da Câmara de Deputados, com o Laboratório Hacker e o programa E-Democracia de Participação Social no processo legislativo. Ele é doutor em Ciência Política e Sociologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Instituto de Estudos Sociais e Políticos, mestre em Políticas Públicas pela Queen Mary College, Universidade de Londres, e pesquisador associado do Ash Center for Democratic Governance and Innovation, da Universidade de Harvard, no 2009 até 2010. Realizou um pós-doc no programa Algorithm Public Sphere Program, na Universidade de Hamburgo, Alemanha, 2018 até 2009, e é autor do livro O Parlamento Aberto na Era da Internet. Atualmente é professor e pesquisador no Centro de Formação da Câmara dos Deputados e pesquisador associado do Center for Collective Intelligence, do MIT. Então, bom episódio para vocês. Dou as boas-vindas a todos a mais um episódio da nossa série, e hoje é um prazer enorme contar aqui com a presença do Cristiano Ferri. Ele é o idealizador do E-Democracia. Então, nesses tempos aí de tecnologia, a gente vê um espaço aí, então, para o surgimento de ferramentas que vão apoiar, então, a participação do cidadão na sociedade. Então, a gente tem essa oportunidade de pensar na democracia, no que vem acontecendo ao redor, e como os aplicativos e a tecnologia pode nos auxiliar nessa caminhada. Então, Cristiano, queria te agradecer muito por ter aceitado esse convite. Para nós é uma alegria poder falar com você, e eu queria começar te ouvindo, né, você contando um pouco sobre esse processo, sobre o E-Democracia, como que surge, quais as motivações, inspirações e como anda o projeto aí. Então, passo a palavra para você. Maravilha, Luciano, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui compartilhando algumas ideias, né, sobre esse projeto nosso, que nós iniciamos, vamos voltar ao tempo aí, em 2007, 2008, tá? Quando nós começamos a desenvolver esse projeto na Câmara dos Deputados. Eu sou gestor de inovação da Câmara dos Deputados, já trabalho lá há 28 anos, continuo agora como professor da nossa Escola de Governo dentro da Câmara dos Deputados em Democracia Digital. Naquela época eu trabalhava ali e eu acho que é importante aqui sempre a gente situar, né, eu gosto muito de falar assim, das condições burocráticas e políticas que contribuíram para a realização de um projeto, porque são fatores muito importantes, né, sem os quais a gente não teria conseguido. Mas ali em 2007, 2008, nós tínhamos ali uma assessoria de projetos especiais ligados à diretoria-geral, que é o órgão máximo de gestão da Câmara dos Deputados, nomeado diretamente o diretor-geral pelo presidente da Câmara dos Deputados. Então, e tinha uma assessoria ligada diretamente ao diretor-geral, que cuidava de projetos especiais, então bem posicionado estrategicamente. Então, o que nós fizemos? Nós desenvolvíamos algumas ideias, né, de inovação, alguns projetos de inovação. E eu, com outros colegas, mapeamos que havia alguns parlamentos naquela época que já tinham projetos de participação digital muito interessantes. A própria Câmara também já tinha projetos, por exemplo, a Comissão de Legislação Participativa já era uma referência, inclusive mundial,
né, como uma comissão que foi criada para ter uma legislação mais colaborativa e participativa, e outros projetos também mais simples, né, que já circularam. Mas a ideia que a gente achava que faltava na época é trazer o espírito de comunidades virtuais. Você deve se lembrar, Luciano, que isso era muito comum aí, coisa de 15, 20 anos atrás, né? Hoje nem tanto mais, tudo virou rede, né? Mas que nós tínhamos comunidades de práticas, comunidades virtuais e principalmente técnicas, né? Então nós pensávamos que se a gente pudesse adaptar esse conceito de comunidade prática, de comunidade virtual, para um processo de participação ampla na elaboração de leis, que seria algo bastante útil para os parlamentares, que teriam uma nova forma de ouvir os cidadãos na construção dessas leis, e para os próprios cidadãos, que poderiam então ter uma forma direta de interagir junto com o parlamento, junto com os deputados, de maneira muito produtiva e positiva, ou seja, construção de leis. Então a gente fez um benchmark de alguns projetos, na época, por exemplo, o Senador Virtual, um projeto chileno, Luciano, na época que nós tínhamos, muito interessante, no Senado chileno, e ali eles faziam uma experiência. Hoje essa experiência evoluiu, até trabalhei nessa nova versão, que se chama Congresso Virtual, mas a ideia do Senador Virtual, que é basicamente a mesma, é convidar o cidadão, olha só que legal, convidar o cidadão para exercer o trabalho de senador, lá no caso do Chile, como se senador fosse, só que de uma maneira mais facilitada e simplificada. Então, tinha uma equipe que pegava parte dos textos, transformava em perguntas simples, e as pessoas tinham que votar como se fosse senador, se aprovava ou não aquele texto, ou se abstinham, né, de votar, que são essas três possibilidades ali num voto parlamentar. Então, ao mesmo tempo que convida o cidadão para colocar suas ideias, tomar decisão, ele provoca também a reflexão do quão não simples é o trabalho parlamentar, né? De ter que decidir coisas muito importantes, com impactos diversos. Então, essa experiência foi muito importante para nós e outras também. E começamos, então, a trabalhar num protótipo, né? Numa ideia. Essa ideia sempre teve o total apoio do diretor-geral na época, que é o Sérgio Sampaio, que era o Sérgio Sampaio, um excelente gestor voltado para a inovação da Câmara dos Deputados. Teve o apoio também da presidência na época, e a gente começou a fazer isso, né? Um MVP, né? Que a gente costuma chamar, produto minimamente viável. E foi muito difícil, inclusive, a gente convencer, né, o pessoal lá, meus colegas gestores da Câmara, que a gente precisava fazer uma coisa simples ainda, né? Uma versão beta. Hoje, Fabiano, Luciano, como você sabe, nós temos aí a metodologia ágil, de vento em popa, né? A experimentação como base para a inovação, né? O processo incremental de crescimento, Scrum, etc., que isso está mais ou menos consolidado e que as áreas públicas hoje incorporam isso cada vez com mais velocidade. Mas, à época, pouco se tinha essa ideia de versão beta, né? Uma versão ainda inacabada, não tão boa, com a tecnologia não tão boa. Então, foi muito difícil costurar isso, né, dentro da Câmara dos Deputados. Mas nós tínhamos uma visão que sempre, para mim, foi muito importante, pragmatismo. Então, o que nós fizemos? Nós conseguimos contratar um professor muito bom de comunidades virtuais, o Felipe Goubert, e ele foi contratado como professor, e ele, pegando uma ferramenta gratuita de software aberto, ele conseguiu formatar de acordo com as necessidades específicas que a gente pensava, né? Eu tinha acabado de voltar do meu MBA, do meu mestrado, na verdade, na Inglaterra, em políticas públicas, estudei muito inovação, então eu estava com a cabeça fervilhando de ideias. Eu tinha minha experiência já de trabalho, eu sou formado em Direito, tinha minha experiência também em 3 comissões que eu trabalhei, a Comissão de Justiça, a Comissão de Seguridade Social, e fui secretário da Comissão da Amazônia. Então eu tinha uma visão muito... E também eu trabalhei numa liderança de um partido, que é essa instância dentro do partido na Câmara,
Tudo isso eu estou dizendo porque isso foi muito importante para moldar a minha visão, entender a política a fundo, né? Eu participava de decisões do plenário, das comissões, com os presidentes, com os deputados, com os líderes. Então a gente entendia, né? Como é que entende como a política ocorre. Então isso foi muito importante para fazer uma ferramenta que desse certo para os deputados, que fosse útil para os deputados. Então esse conceito de usabilidade, né, para o parlamentar, isso foi muito importante, porque sem o parlamentar participar, a gente não consegue nada, né? Não adianta ter lá um fórum aberto que milhares de pessoas participam, mas os parlamentares não participam. Eu acho que o grande diferencial de ter um projeto institucional de participação digital é exatamente a possibilidade de internalização institucional dentro dos processos decisórios dessa participação, né? Ao contrário de uma participação que você faz no Twitter, no Facebook, por exemplo, pode acontecer de um parlamentar interagir com aquilo e incorporar do ponto de vista pessoal, mas isso não é institucional, né? Não tem a força. Então, para mim foi muito importante isso, né? Tem que ser algo que realmente gere valor e que os deputados se sintam bem, né? Para participar. E aí, criamos um modelo. O Felipe nos ajudou a criar, então, um MVP com esse software dessa comunidade virtual. E nós tínhamos uma versão muito beta, com muitos bugs, né, com problemas, mas fizemos o lançamento mesmo assim, com todo esse risco, né, e foi interessante, Luciano, e sempre esse começo aí é muito importante, né, acho que para todo mundo aqui nos ouve, é muito importante você fazer um arranjo, uma articulação inicial para começar um projeto bem. E nós fizemos isso, por exemplo, nós temos aqui consultores legislativos na Câmara que são policymakers, né, que são pessoas especializadas, é um concurso muito difícil, que traz pessoas para as 23 áreas de conhecimento, né, educação, segurança, saúde, etc., meio ambiente, são pessoas muito preparadas e elas ajudam, obviamente, os parlamentares a fazerem seus relatórios, a fazerem os projetos de lei, a fazerem emendas, substitutivos e etc. E a gente começou a conversar com alguns consultores e caímos com uma consultora, por exemplo, que no caso hoje é a professora Sueli Santos, que é uma estudiosa do assunto também, professora, nossa colega aqui da UNB, Universidade de Brasília, e ela, então, na época, ela era consultora da área de meio ambiente, e ela gostou da ideia, e o quanto é importante a gente achar pessoas preparadas, que são pontos importantes dentro da instituição, e que ajudam a viabilizar uma ideia de inovação. Então, a Sueli foi muito importante nisso, por quê? Porque ela falou, olha, tem uma discussão sobre mudança climática aí que está pegando fogo. Tem o deputado, na época, não vou me lembrar o nome, que está coordenando este assunto. Vamos lá nele, que eu acho que ele vai gostar de ser o ponta de lança dessa ideia, porque ele é aberto à participação. Então, foi muito legal, porque o deputado prontamente nos atendeu, achou boa a ideia. Então, a gente reuniu as condições mínimas, né, para fazer o projeto. Conseguir uma ferramenta que fosse minimamente funcional, tem lá um parlamentar engajado já numa discussão, tem um consultor especializado, né? Depois eu posso falar das condições que dão certo, né? E do que falta para não... O que não deu certo, por que não deu certo. Então nós tínhamos essas condições, falou, vamos começar. Comecemos lá o nosso diretor-geral a votar, a lançar esse projeto, tivemos um lançamento, faz aquelas plumas e paetês aí, né? Institucionais, e o projeto começou a rodar. Agora, o que você acha que aconteceu, Luciano, nessa primeira discussão? Enquanto eu tomo uma água aqui. Tá certo. Bom, eu acho deu certo ou não deu? Eu acho que não. Eu acho que é a primeira experiência, porque fica na dúvida até assim, o que eu posso fazer? Onde que essa discussão vai? O meu chute seria que não deu certo e que vocês tiveram que voltar e evoluir alguns pontos, mas é meu chute, vamos te ouvir. Você está certo. Olha só o que aconteceu. Nós tivemos assim, várias discussões anteriores, né? Por exemplo,
Imagina, hoje nós não temos este medo que eu vou citar agora, mas que na época estava na mesa, né? Olha, nós vamos abrir uma discussão virtual aí aberta. As pessoas não vão xingar as mães dos deputados, não vão cair em cima dos deputados. Você sabe como é que o cidadão é muito crítico em relação ao parlamento, né? Você está gostando desse episódio? Então fica conosco e assiste o próximo bloco. Aproveita, assina o nosso canal, aciona o sininho e você será notificado de todos os outros episódios.